Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 32, verso de número 1. Depois, verso de número 26. E em seguida, capítulo 33, versos 7, 8, até o verso de número 10. Quem encontrou, diga amém. Se for com esse amém aí. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Versículo de número 26. E pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. E então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Capítulo 33, verso 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe o nome a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. Verso 11, para encerrarmos. E falava o Senhor a Moisés face a face, como fala um homem com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Ainda de pé. Deixa eu dar um aviso para os irmãos. Nós estamos em um culto. Você não entendeu? Nós estamos em um culto. O domingo você tira para louvar ao Senhor. Você veio a este lugar para louvar ao Senhor. Então preste um culto ao Senhor nessa noite. Não saia daqui sem oferecer o seu culto. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te glorificamos por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça. Senhor, nós sabemos, Deus, o quanto o Senhor tem sido misericordioso, quanto o Senhor tem sido bondoso para conosco, apesar, Senhor, das nossas fraquezas, apesar, Senhor, da nossa negligência. Nós reconhecemos, Deus, que tu tens sido misericordioso para com a tua igreja. Senhor, nós te pedimos, Deus, por graça, por bondade, fala conosco mais uma vez nessa noite. Senhor, ministra em nós a tua palavra. Senhor, que o nosso coração seja altar nessa noite. Que o nosso coração, Deus, seja campo fértil, pronto para receber a preciosa semente nessa noite. Que o nosso coração, Senhor, seja alvo da tua graça, da tua misericórdia e do teu infinito amor nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco, para a glória do teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem tomar
capítulo de número 32 do Êxodo até o capítulo de número 34. São capítulos que envolvem uma certa polêmica a respeito do Deus de Israel e a respeito daqueles que eram tidos como seus servos. Porque este Deus que tirara Israel do Egito se ira com o povo. E tudo isso por conta de uma quebra de aliança, por conta de uma quebra de mandamento, em que o povo, diz a Bíblia, que tendo saído Moisés para orar, para falar com o Senhor, e tendo se demorado, porque o Senhor conversava com Moisés e lhe entregava a sua lei. Tendo se demorado Moisés, o povo se dá conta de uma coisa. O povo se dá conta de que eles precisavam de um Deus. Eles precisavam de um Deus. E tendo se dado conta disso, eles vêm até Arão, que é o segundo na hierarquia, o sumo sacerdote. E conversam com Arão dizendo: Arão, faze para nós deuses que possa nos guiar no meio do deserto, porque a Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Passado alguns dias da ausência de Moisés, o povo cai em si e percebe: precisamos ter um Deus. Deixa eu lhe dizer, você precisa ter um Deus. Você precisa de um Deus. Ah, mas eu já tenho Deus, eu já levantei a minha mão. Não, você precisa de um Deus. Ah, mas eu já tenho um Deus, eu já ergui a minha mão, eu já me batizei nas águas, eu já fui batizado no Espírito Santo. Deixa eu lhe afirmar mais uma vez, você precisa de um Deus. Você precisa de um Deus, você precisa de um Deus. Ao sentir a ausência de Moisés, o povo cai na real. Nós precisamos de um Deus que nos guie por esse deserto. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 6 e no verso de número 24, Jesus vai dar a definição daqueles que servem ao Senhor e os instrui, dizendo: não pode um homem servir a dois senhores, porque há de amar a um e odiar o outro. Não se podem servir a Deus e servir a Mamon. Quando o povo diz no meio do deserto Arão: nós queremos deuses que nos guiem, o povo está dizendo: nós queremos um Deus que se relacione conosco, que nos dê caminho, que nos dê direção, assim como Moisés nos dava. Nós queremos um Deus que nos instrua, assim como Moisés nos instruía. Nós queremos um Deus que nos dê um norte, que nos dê um destino. Nós queremos um Deus. Eu vou lhe dizer de novo: você precisa de um Deus. O povo no meio do deserto concebe a ideia de que precisavam de alguém que os liderasse. Precisavam de alguém que ocupasse toda a sua mente, todo o seu ser e os conduzisse em todas as suas ideias. Deixa eu lhe dizer, você tem a oportunidade e por muitas vezes a rejeita. Você tem a chance e por muitas vezes a rejeita. Eu comecei falando que isto aqui é um culto e muitas vezes você rejeita isso.
Você tem a oportunidade de buscá-lo, de servi-lo, e muitas vezes rejeita esta oportunidade. O povo só se dá conta que precisa de um Deus quando Moisés se vai do meio do povo e a voz de Deus não é mais ouvida no meio da congregação. A Bíblia diz que eles convencem Arão a fazer para eles um Deus que eles pudessem adorar. Arão toma o ouro do povo, toma os pendentes das mulheres, os pendentes dos servos, os pendentes das filhas das mulheres, dos filhos dos homens. E a Bíblia diz que ele lança no fogo, derrete. Depois coloca em um molde e faz um Deus conforme o desejo do povo. Um Deus que tem ouvidos, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, que tem narinas, mas não respira, que tem pernas, mas não anda. Arão faz. E o povo serve a este Deus. Porque este Deus, ao invés de guiar o povo pelo deserto, pode ser carregado pelo povo. O povo faz. E adoram a este Deus. Porque esse Deus, ao invés de conduzir o povo, é feito pela vontade do povo. Deixa eu lhe dizer, o Senhor te chamou, como já foi dito aqui, o Senhor te chamou para a obediência, o Senhor te chamou para obedecer, o Senhor te chamou para servi-lo, o Senhor te chamou para que você se entregue a Ele. E quantas vezes você tem criado deuses dentro de si e deixado o Senhor? Paul Washer diz que me diga aquilo que ocupa a sua mente e eu te direi quem é o teu Deus. Me diga aquilo que ocupa o teu tempo e eu te direi quem é o teu Deus. Me diga aquilo que é a tua prioridade e eu te direi quem é o teu Deus. Me diga aquilo que é a tua primícia e eu te direi quem é o teu Deus. Me diga quais são as suas prioridades. A prioridade do povo era ser guiado pelo deserto, mas eles não queriam um Deus que guiasse. Eles queriam um Deus que podia obedecer à sua própria vontade. Aí a Bíblia diz que Deus fala com Moisés, desce do monte, porque o meu povo pecou contra mim, fizeram deuses e o serviram. E fizeram sacrifícios a esses. E Moisés vem descendo do monte com as tábuas do testemunho. E a Bíblia diz que ao ver a cena, Moisés se ira e quebra as tábuas. Ele quebra as tábuas do testemunho. E Moisés faz uma convocação solene. E grita no meio do povo dizendo: quem é do Senhor? Vem e se ajunte a mim. Quem é do Senhor? Vem. Quem é do Senhor? Vem. Porque haviam idólatras no meio do povo, mas nem todo o povo se corrompeu. Ainda tem gente do Senhor.
Havia idólatras no meio do povo, mas Deus ainda tinha os seus remanescentes. E a Bíblia diz que todos os homens da tribo de Levi se ajuntam a Moisés. E Moisés diz: pegue cada um a sua espada e saia à tenda de cada irmão teu e de cada filho teu e fira-o para que ele morra. Moisés está dizendo: hoje nós iremos fazer guerra à idolatria. Hoje nós iremos fazer guerra à desobediência. Hoje nós iremos fazer guerra à imprudência. Hoje nós iremos fazer guerra à desordem. Hoje nós iremos fazer guerra à negligência. Hoje nós iremos fazer guerra ao pecado que se instaurou no meio da congregação. Irmão Paulo, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que Deus ainda precisa de homens e mulheres que façam guerra à frieza espiritual que se instaura em nosso meio. Deus ainda precisa de homens e mulheres que não tenham medo de pegar a sua espada, de pôr sobre a coxa e fazer guerra. O Senhor precisa de quem faça guerra. Não contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais e que por muitas vezes nós não vemos, nós não conhecemos, nós não nos deparamos frente a frente com eles, mas muitas vezes eles estão presentes no seio da igreja, oprimindo, entristecendo, esfriando, levando à decadência, levando à frieza espiritual, levando ao pecado. E quantas vezes eles oprimem a igreja, e o Senhor precisa que aquele povo que ainda é fiel a Ele se levante e faça guerra. O Senhor precisa que alguém se levante e faça guerra. Moisés não vem até o povo e diz: olha, quem é do Senhor divide aqui, fica aqui. Quem não é, vai para lá e acabou. Não. Moisés disse: isso tem que ser extirpado, tem que ser tirado, tem que ser arrancado do nosso meio, tem que ser tirado do nosso meio. O Senhor, quando fala à igreja de Laodiceia, Ele diz: olha, Laodiceia, tomara que fosse frio ou fosse quente, mas por ser morno, eu vou te vomitar, eu vou jogar para fora, eu vou tirar. O que é que o Senhor está falando, irmão Paulo? O Senhor está dizendo que Ele não precisa de morno, Ele não precisa de indeciso, Ele não precisa de negligente, Ele precisa de um homem e de uma mulher que esteja disposto a pegar a sua espada e fazer guerra. E passa um momento, e a Bíblia diz que naquele dia o Senhor feriu 3.000 homens. Só que a história continua. E diz a Bíblia que Moisés toma a tenda, estende a tenda fora do arraial, e coloca a tenda fora do arraial. E diz a Bíblia que todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor ia à tenda da congregação. E sabe o que é que mais me impressiona nesse texto? Sabe o que é que mais me fascina nesse texto? É que para ir à tenda não tinha restrições. Todo mundo podia ir. Para ir à tenda não tinha restrições. Todo mundo podia entrar. Quem quisesse ir, podia ir.
Quem pudesse chegar perante o Senhor e se encontrar com Ele, poderia ir. E parece que eu vejo o Espírito do Senhor clamando e dizendo: aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. O Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. E o Senhor não coloca barreiras. Ele diz: arma a tenda e declara: quem quiser vir, vem, que eu aceito de volta. Mesmo que tenha pecado, vem, que eu aceito de volta. Mesmo que tenha caído, vem, que eu estou te esperando para o encontro comigo. Mesmo que esteja frustrado, vem, que eu estou te esperando. Mesmo que esteja abatido, vem, porque eu sou a tua alegria. Mesmo que esteja cansado, vem, porque eu sou o teu descanso. Mesmo que esteja aflito, vem, porque eu sou a tua paz. Mesmo que esteja atribulado, vem, porque eu sou a tua segurança. Vem. Não tem restrições, vem. E a tenda fica aberta para visitação, pastor Davi. Só que aí o texto diz que acontecia o seguinte: Moisés levantava cedo, ia em direção à tenda, e ao ir Moisés em direção à tenda, o povo ficava da porta, igual está aqueles dois ali, e ficava observando. Ficavam de olho em Moisés e diziam: lá vai Moisés. Mas ninguém tinha coragem de ir. E ficava olhando, olhando, olhando. E a Bíblia diz que Moisés entrava na tenda. E ao entrar Moisés na tenda, a nuvem de Deus descia e ficava à porta da tenda. E o povo ficava olhando aquilo. Olhando aqui, olhando aqui. O mesmo povo que disse: faze-nos um Deus, é o povo que quando Deus diz: pode vir falar comigo, eles não querem se relacionar. O mesmo povo que diz: me socorre Deus, é o mesmo povo que quando Deus propõe um relacionamento, eles não querem se relacionar. O mesmo povo que diz: Deus, eu preciso de socorro, eu preciso de misericórdia, eu preciso de graça, é o mesmo povo que quando Deus diz vem, eles dizem: não, eu não posso ir. O mesmo povo que diz: Senhor, nós queremos ouvir-te, nós queremos ser guiados pelo deserto, nós queremos ser conduzidos pelo deserto, é o mesmo povo que quando Deus convida, eles colocam 1001 dificuldades em aceitar o convite. E a Bíblia diz que Moisés vai e eles ficam da porta olhando. Aí o texto diz o seguinte: e Deus falava face a face com Moisés, como um homem fala com seu amigo. E Deus falava cara a cara com Moisés, como um homem fala ao seu amigo. Aqueles que ficaram da porta, nenhum deles ouviu. Aqueles que ficaram observando, nenhum deles ouviu a voz de Deus. Eles viram a nuvem, mas não ouviram a voz. Eles viram o sinal da presença, mas não provaram da presença. Deixa eu lhe dizer o que disse o salmista: provai e vede que o Senhor é bom. Experimentai e vede que o Senhor é bom. Provai da presença dele e vede o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto a sua graça é infinita, o quanto a sua misericórdia se renova todos os dias. Provai e vede.
Eles ficam observando. E deixa eu lhe dizer, Deus não te chamou para que você observe. Deus não te chamou para que você observe. Deus não te chamou para que você seja um crente de banco. Deus não te chamou para que você seja inerte, displicente, negligente. Deus te chamou para que você se relacione com Ele. Deus te chamou para que você experimente, para que você prove. Não sou eu que vou lhe dizer quem é Deus, é você que vai se relacionar com Ele e descobrir o quanto Ele é bom, o quanto Ele é gracioso. Aí a Bíblia deixa uma nota, como se fosse uma nota de rodapé, no versículo 11, algo que ninguém dá atenção. O texto diz: mas Josué, o filho de Nun, servo de Moisés, ou auxiliar de Moisés, não se apartava do meio da tenda. Josué não podia servir no tabernáculo, porque ele não era da tribo de Levi. Mas como ele não podia servir no tabernáculo, ele ia para dentro da tenda e não saía de dentro da tenda, porque ele sabia que lá também era lugar de se encontrar com Deus. Tem gente que diz: Senhor, eu não posso fazer isso, e não faz nada. Faça aquilo que estiver ao seu alcance de fazer. Se você não pode pegar o microfone para pregar, pregue para o seu colega de trabalho. Se você não pode expor a palavra, se você não tem habilidade para expor a palavra, entre em oração, separe um dia de consagração ao Senhor e tire um dia para se consagrar ao Senhor. Se você não tem uma voz bonita para reger o ministério de louvor, se dedique a cantar louvores ao Senhor dentro da sua casa, dentro do seu banheiro, mas não seja negligente a ponto de dizer: eu não posso fazer nada. Não, Josué não podia entrar no tabernáculo, mas ele entrava na tenda e ficava dentro da tenda, e o Deus que via dentro da tenda olhou para Josué, se agradou de Josué e disse: não, Josué, tu não ficarás só dentro da tenda, tu serás líder do meu povo, porque você se dedicou a ouvir a minha voz. Ei, o Senhor conhece, Ele conhece, Ele conhece. Eu fico totalmente despreocupado porque Ele conhece. Ele sabe quem é que semeia, Ele sabe quem é que planta, Ele sabe quem é que leva a preciosa semente, semeando e chorando. Ele sabe, Ele conhece a intenção do coração. Ele sabe quem é que diz: Senhor, eu estou sem forças, Deus, mas me ajuda, eu quero te servir. Ele sabe quem é que se dobra e diz: Senhor, às vezes eu não consigo dominar a minha natureza, às vezes eu não consigo dominar o meu coração, mas Senhor, me socorre, eu quero me relacionar, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter vida contigo. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe quem é que mesmo cansado, mesmo esmagado pelo mundo, mesmo esmagado pela rotina, se dobra e diz: Senhor, eu estou perante a tua presença, eu quero te ouvir. Ele conhece. E conhecendo o Senhor, se coloque de pé. Se coloque de pé. Conhecendo o Senhor, Ele separa Josué para ser o sucessor de Moisés.
Porque lá dentro da tenda, imagino eu que Moisés entrava, a nuvem descia, e provavelmente Josué não escutava Deus falando com Moisés, mas Josué escutava Moisés falando com Deus. Talvez a Bíblia diz que saindo Moisés, a nuvem ia embora, Leidiane, mas a nuvem ia embora e Josué ficava. O povo perdia a curiosidade, porque a nuvem tinha saído, mas Josué estava lá, dizendo: Senhor, mesmo que a nuvem tenha ido embora, eu não quero me afastar da tua presença. Senhor, mesmo que a nuvem tenha ido embora, eu não quero me afastar da tua presença. Mesmo que os olhos dos homens não me enxerguem, eu quero ser enxergado pelos teus olhos, Senhor. Mesmo que os olhos dos homens não estejam prontos à porta, espionando, olhando para ver o que acontece, eu quero permanecer aqui, dobrado, prostrado perante a tua presença. O Senhor te convida nessa noite. A tenda está aberta. O convite está feito. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu não quero que você levante a sua mão. Eu não quero que você venha à frente. Eu quero que você decida no seu coração servir ao Senhor. Ah, mas eu já sirvo. Serve não. Ah, mas eu já levantei a minha. Não é suficiente. Levantar a mão não é suficiente. O Senhor quer entrega. O Senhor quer compromisso. O Senhor quer entrega total. O Senhor quer entrega total. O Senhor quer alguém que ponha a espada na coxa e diga: eu vou orar. O Senhor quer alguém que ponha a espada na coxa e diga: eu vou examinar as Escrituras, porque eu cuido ter nelas a vida eterna. O Senhor quer alguém que ponha-se perante a brecha para interceder por essa cidade, para interceder por essa igreja. O Senhor quer alguém que se disponha a fazer guerra. Feche os seus olhos e enquanto o ministério de louvor canta,